Bom dia, Shalom Adonai. Estamos aqui para mais uma aula do nosso proposta de curso de especialização em Novo Testamento, a disciplina Escatologia do Novo Testamento, que nós estamos provendo para o pastor Márcio Malvestio. Hoje vamos dar continuidade à aula anterior que falamos e mencionamos sobre a escatologia paulina. Na continuação desta proposta, dessa temática da escatologia paulina, nós temos que ver algumas outras questões para nós darmos continuidade ao que nós estamos abordando. Primeiro é que Paulo, ele na sua proposta escatológica, dentro da narrativa e dentro da abordagem doutrinária que ele faz em suas epístolas, principalmente nas cartas à igreja de Corinto, eu digo isso em 1 Coríntios e 2 Coríntios, capítulo 5, também tem um volume escatológico. Também temos que olhar que o outro volume seria 1 e 2 Tessalonicenses, e também vai entrar a carta aos Filipenses, tá? Agora observamos o seguinte: Paulo está enfocando, além da questão do arrebatamento, e junto com o arrebatamento a ressurreição, né, que ele é o que ele desenvolve, o que ele discorre no seu ensino doutrinário na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 15, também ele está muito voltado e direcionado a abordar sobre a eternidade com Cristo. E dentro dessa proposta da eternidade com Cristo, ele vai discorrer e dar direções sobre a questão do paraíso, da vida após morte, tá? E a doutrina vida após morte, nós podemos dizer que ela é muito bem elaborada e desenvolvida pelo apóstolo Paulo, e também ele vai colocar não de uma forma muito, vamos dizer assim, propositiva, direta, mas vai colocar de uma forma elucidativa, dando direções, dando norteamentos, dando concepções e percepções sobre o que vai ser. Primeiro, ele coloca na sua carta aos Filipenses, quando ele diz assim, ó, que melhor é morrer e estar com Cristo. Ou seja, o que ele quer dizer? Melhor estar com Cristo do que viver. Ele está fazendo ali uma comparação de que após a morte, a alma e o espírito, né, como está dentro da própria concepção, voltam para Cristo, e este salvo vai estar na presença de Cristo no paraíso. E ele mesmo vai retificar este ensinamento lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, diz: quando esse corpo, esse tabernáculo se desfizer, tenho da parte de Deus um tabernáculo. Então ele está dando justamente uma elucidação da continuidade, da eternidade, da vida após morte, e essa vida consciente, essa vida na presença de Cristo, essa vida, a imaterialidade, tá? E essa imaterialidade é uma imaterialidade consciente, uma imaterialidade que está num local ou no que é o paraíso, que para Paulo pode ser considerado o terceiro céu. Tá? Agora, o que podemos também colocar dentro dessa proposta da escatologia paulina, que Paulo também relaciona muito a questão escatológica com a questão da soteriologia, com a questão da salvação, da doutrina da salvação. Nós vemos que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9, e depois o 10 também, ele vai estar já abordando sobre a questão da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Então Paulo ensina e ele dá o subsídio, a defesa para a corrente no caso tribulacionista
tá? E pré-milenista também, porque todo aquele que é pré-milenista, automaticamente, grande parte, ele é pré-tribulacionista. E nessa questão é que Paulo está identificando e abordando que Deus, ele coloca assim, ó, Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a salvação. Esse termo ira, tá? Que no original grego é orche, esse termo quer dizer justamente o aplicativo de que não tem o sentido, não tem o porquê, aquele que foi salvo, aquele que alcançou a salvação em Cristo, vir agora no período de ira, no caso tribulação e grande tribulação, porque na escatologia paulina, período da ira, ou quando no Novo Testamento todo se relaciona, utiliza-se o termo ira, ele tem um sentido também correlacionado no aspecto escatológico, principalmente nas cartas paulinas. Então essa aqui é uma expressão que ele diz, não tem o porquê, parafraseando, se você foi salvo, agora estar sendo destinado, sendo reservado, sendo direcionado, encaminhado para o período de tribulação e grande tribulação. Aí vem a defesa, que utilizada inclusive pela corrente pré-tribulacionista e pré-milionista, que a igreja não está reservada para o período da tribulação. Os salvos em Cristo não estão reservados para o período da tribulação e grande tribulação. Um outro fator também utilizado por Paulo relacionado com a salvação é quando ele aborda sobre justamente o domínio, né, do anticristo, que ele vai falar e ele vai deixar muito claro que os salvos não estarão presentes nesse momento, nesse período. Dentro de um contexto todo da carta de 1 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele está discorrendo sobre esse aspecto, e também no 2 Tessalonicenses, ele deixa muito claro que esse período não tem a percepção e a concepção e o porquê, e a razão de porquê a igreja está presente. E ele vai descrever, o apóstolo Paulo, o caracterizar e descrever o anticristo como sendo o homem da iniquidade e o homem do pecado. Tá? Se João apresenta ele lá no Apocalipse como a besta, não é? Que sai do mar, e nós vamos estudar futuramente, e lá Daniel, aquele animal espantoso que tem vamos assim, uma aparência de um animal, mas na verdade parece um dragão com 10 chifres e um chifre pequeno, como dá na descrição de Daniel capítulo 7 e Daniel. Então nós vamos ver que na verdade a caracterização utilizada pelo apóstolo Paulo já é mais direcionada a utilizar um indicativo de homem do pecado ou homem da iniquidade. Quando está utilizando homem do pecado e homem da iniquidade, está dando um sentido de que ele é aquele que vai dominar todo o mal, que domina toda a abrangência de prática pecaminosa, profana, de toda a estrutura relacionada e conveniada ao conduzir do mal e ao conduzir do pecado e da iniquidade. Tá? Então até podemos colocar que Paulo está colocando ela aqui como o perverso. E também um outro fator que Paulo vai indicar e vai utilizar a expressão homem, então dando um sentido que vai ser pessoa, que não vai ser um sistema, como muitos defendem no aspecto, e mesmo sendo um sistema vai ter um administrador, tem alguém que está responsável, aí um homem, e também o mesmo sentido se fosse uma questão, uma estrutura toda, no aspecto até de domínio, de governo, seja qual for, tem um representante, tem um governante, tem um administrador, e a Bíblia nos dá, e Paulo retifica muito essa questão, que vai ter realmente a evidência
de ter um homem, de ter um responsável. E Paulo nos deixa muito claro, homem da iniquidade, homem do pecado, como uma alusão, uma caracterização indicando que esse é o anticristo, aquele que vai se opor a todo bem e vai ser o praticante de todo o mal, vai ser o representante de todo o mal. Então, se ele vai automaticamente se opor a toda a prática do bem, ele é o representante, ele é o que está à frente, o identificador para com toda a espécie do mal. Um outro fator também que temos que considerar, que o apóstolo Paulo também está tratando não só dessa questão do anticristo, não só da questão do aspecto, tá? Vamos dizer assim, da prática, do aspecto, né? Da atividade, da atuação, da intervenção do anticristo, como aquele que vai representar e conduzir todas as práticas da perversidade e da malignidade, mas também Paulo, agora escrevendo já a Timóteo, seu discípulo amado, ele vai colocar uma caracterização às realidades dos dias, às circunstâncias em que o ambiente sociedade, em que o ambiente família, em que o ambiente religiosidade e religião vai estar inserido. Tá? E aí ele começa a ser muito claro, que dizendo que nos últimos dias os homens apostatarão da fé. Então ele dá um indicativo muito claro da apostasia que vai ocorrer nos últimos dias, que é o abandono da fé por parte daqueles até que mesmo já abraçaram a fé, que defenderam a fé e agora, no caso, abandonaram a fé. São aqueles que não têm mais o princípio de crer e de ter essa convicção. O outro aspecto também que Paulo fala, que os homens serão jactanciosos, orgulhosos, que terão um orgulho, que terão aquele princípio de arrogância, aquele princípio de serem amantes de si mesmo, de serem antropocêntricos, o antropocentrismo, né? A evidência do homem, o homem como o fator principal, como aquele que é o aspecto central da sociedade e da religião e da família, como o dominador, vai ser evidenciado. Um outro aspecto também que temos que considerar é que Paulo coloca que no aspecto família, que pai se voltará contra filho e filho contra pai, dando uma evidência clara que haverá discórdias relacionadas no contexto familiar. Então, a verdade é que os homens se tornarão maus, os homens se tornarão maus, praticarão o mal, estarão evidenciado a prática do mal. Então, ali ele descreve qual vai ser a característica da prática de vida, no sentido totalmente, vamos assim, tríplice ou relacionado não só à sociedade, mas também à religião, à família e ao contexto geral da vida e do agir e do atuar e do intervir da sociedade, que o homem vai ser um homem perverso, um homem praticante do mal, um homem que vai amar a si mesmo, vai ter a arrogância, vai ter a prepotência, vai ter a jactância no sentido de ter um orgulho, de se considerar o maioral, o dominante, que vai ter automaticamente uma guerra instaurada familiar, aonde não vai ter mais harmonia, onde não vai ter mais entendimento e vai ter só conflitos instalados e instaurados em todos os segmentos e áreas da sociedade. A sociedade vai estar em total conflito. E Paulo deixa muito claro que dentro desse aspecto vai ocorrer uma desconstrução emocional, uma desconstrução da fé e uma desconstrução da instabilidade emocional, instabilidade social, instabilidade econômica, instabilidade da saúde
e os homens ficarão à deriva, à mercê. Essa é que é a grande tônica, a grande ênfase proposta pelo apóstolo Paulo. Então nós podemos compreender que Paulo ele nos traz uma fundamentação escatológica no sentido elucidativo e gradativo e sequencial, e até podemos enfatizar sistemático, para trazer uma fundamentação doutrinária de uma forma organizacional à escatologia do Novo Testamento, para junto com o Apocalipse, junto com a revelação do Apocalipse, com a profecia do Apocalipse, trazer essa fundamentação, porque se o Apocalipse traz um aspecto mais revelacional, mais proléptico, mais apontando para o futuro, para circunstâncias, situações, no sentido relacional, no sentido temporal e no sentido também situacional, Paulo está trabalhando já com um sentido mais da efetivação dos fatos, como que vai ocorrer, o que pode se conceber, caracterizando, evidenciando e dando uma fundamentação doutrinária para esse aspecto da proposta escatológica do Novo Testamento, que lá dentro do contexto dos evangelhos, como falei, é Jesus ensinando como que há de ocorrer os finais dos tempos, o que vai acontecer, Paulo trazendo essa fundamentação e João trazendo a revelação, apontando para aspectos mais prolépticos, proféticos dos acontecimentos que estão reservados. Então essa seria a percepção que Paulo faz, o olhar que Paulo faz e a aplicação que Paulo faz dentro dos temas e dentro dos assuntos relacionados à escatologia do Novo Testamento e automaticamente a escatologia bíblica. Paulo não utiliza, ao contrário de João, e ao contrário da escatologia dos evangelhos citada até nos ensinos de Jesus, Paulo não se faz utilizar das expressões e fundamentações do Antigo Testamento a partir da escatologia proposta pelo profeta Daniel e também proposta pelo profeta Ezequiel e outros profetas do contexto ou do grupo dos profetas menores. Paulo ele já fica mais direcionado a trazer uma elucidação da escatologia apresentada nos evangelhos, do que os evangelhos estão abordando e tratando, e também trazer um ensino para a igreja sobre alguns aspectos que para Paulo precisam ser mais elucidados dentro da escatologia, que ainda até aquele momento não foram e que estão causando uma dúvida, causando uma incerteza em meio ao povo, e agora ele está tirando essa incerteza, tirando essas dúvidas e trazendo os ensinamentos e as orientações sobre esses determinados assuntos, que são assuntos pertinentes às grandes dúvidas que pairam sobre a igreja, que pairam sobre o povo, e que Paulo agora está, de uma forma, vamos assim, doutrinária, sistemática, trazendo a elucidação. Essa então seria a proposta e até a perspectiva da propositura escatológica do apóstolo Paulo em suas epístolas. Então essa seria a nossa segunda parte da aula sobre da escatologia paulina. Com essa aula, nós concluímos todo o desenvolvimento da escatologia paulina e trouxemos aqui uma ilustração da proposta que Paulo traz, ou que Paulo trata sobre a escatologia paulina. Na próxima aula, nós já vamos entrar na proposta já petrina das epístolas de Pedro, das abordagens de Pedro, das abordagens também de João nas suas 3 epístolas, e nas abordagens também que vamos ver em alguma parcela na epístola de Judas e na epístola de Tiago. Vamos trabalhar então as epístolas gerais, a escatologia dentro do contexto das epístolas gerais, para depois podermos entrar
de uma forma mais incisiva e abrangente na escatologia do Apocalipse, que na verdade vai tratar sobre os acontecimentos no âmbito, vamos assim, mais proléptico, profético, porque é o livro concebido como o livro da revelação, o livro que aborda o maior contexto, a maior amplitude da revelação e escatologia dentro do âmbito do Novo Testamento. Tá? Então essa seria a nossa proposta de aula de hoje. Obrigado a todos e na próxima semana estaremos dando a continuidade.